E esse programa é um oferecimento de Faculdades Uninter. Faculdades Uninter, a melhor faculdade AD do Brasil, com ensino técnico, universitário e pós-graduação. A Academia Asmove, presente nos 4 cantos da cidade de Salto. Tem sempre uma perto de você. Academia Asmove, transformando vidas através do movimento. Sol, reflexoterapeuta podal, Gráfica Mil e o tradicionalíssimo restaurante e pizzaria Scalete. Fala, minha gente querida! Está no ar mais um Sonho que se sonha junto, aqui pela Rati Produtora. Hoje, um programa todo divertido. Nós vamos receber ele, que é formado em Física e pós-graduado em Ensino de Física e Matemática. Já é professor há 32 anos. E quando não é professor, ele gosta de música, toca bateria. Gente, ele é goleiro do grandioso Los Cachaças. Adora viajar e adora cinema. Com vocês, Professor Walter! Grande Walter. Tem que tomar, louco. Grande Walter, uma honra te receber aqui no SJ Talk Show. Obrigado pela presença. O desespero é todo meu de estar aqui conversando, né? Porque eu costumo dizer que para a vida, professor, é uma vida pouco interessante, né? Então a gente tem que sustentar essa conversa por alguns minutos. Espero que eu não decepcione sua audiência e muito obrigado pelo convite. Gente, é esse clima divertido que a gente vai ter hoje aqui no SJ Talk Show. Walter, a gente conhece você lá da sala dos professores, da escola. Quem não conhece, vai conhecer hoje, que é um Walter todo pitoresco, brincalhão. E eu imagino que isso não seja uma máscara sua, ser assim no dia a dia, não é não? Juliano, eu acho que a gente, para rir das coisas, a gente tem que ter um mau humor interno. Então eu sou um cara mal-humorado, pessoalmente falando, assim. Mas a gente tem que rir, né? Assim, para vir para cá hoje, eu tava saindo de casa, recebi uma mensagem da minha avó, que tinha furado o pneu da Harley dela, e que não tinha ninguém para levar na capoeira. Eu quase que eu avisei você, falei, não vou. Né? Porque se eu não deixo minha avó furar a capoeira, né, talvez ela perca o processo de reabilitação de uso de droga, eu fico meio preocupado. Mas, tirando esses momentos assim, eu sou uma pessoa bem-humorada, exceto para as pessoas que moram comigo, porque de perto, eu costumo dizer que ninguém é normal. Eu de longe já não sou. Então, de perto, eu sou insuportável. Mas a vida é essa. Ó. Se a gente não puder rir das coisas da gente mesmo, cara, né, o que me leva a acordar segunda-feira de manhã para ir para a escola, se não for para eu ter um aumento de alegria. Né? Exato. Assim, eu não vou lá só pelo alto salário que a gente tem como professor. A gente tem que se divertir de vez em quando. Acho que a gente pode levar a vida de uma forma um pouco mais leve. Gente, e é esse clima que eu fico imaginando uma conversa que você teve com a Ellen. Porque o Walter é uma pessoa que a gente conhece, eu trabalho junto com o Walter, então é mais fácil de falar. Ele é uma pessoa que cumpre as promessas. Ellen, ele cumpre as promessas, não cumpre? Conta aí pra gente. Uma situação engraçada que aconteceu comigo e o Walter, quando a gente se conheceu, ele me perguntou assim: moço, se der tudo muito errado e a gente tiver que andar de Fiat 147, você continua comigo? E aí eu brinquei e falei, claro, continuo. Até porque eu vim de uma família humilde, eu sou de uma família humilde, a gente sempre batalhou muito para conseguir tudo que a gente tem, um pouco que a gente tem. Foi com muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, então isso pra mim faz parte da minha vida. E eu falei, claro. 6 meses depois, tava a gente numa situação muito braba. Assim, que deu tudo muito errado. E aí ele falou, ó, chegou esse momento. Eu falei, nossa, eu não achei que ia ser tão rápido assim. Mas nós vencemos aquela fase difícil juntos. E eu acho que isso só fortaleceu. Mas assim, olha, vou te falar, foi muito rápido. 6 meses tava lá já. Parece que ele já previa. Mas foi muito engraçado, mas foi muito bom também, que isso só fortaleceu a nossa história juntos. Tá aí, cumpridor de promessas, hein, Walter? Eu parei de prever o futuro, eu parei de fazer estimativa. Durante um período da minha vida eu fui dono de escola, e quando a gente se conheceu, as escolas estavam em amplo crescimento, a gente estava comprando a parte de um sócio, e a gente estava saindo, eu queria comprar um relógio, eu lembro que eu paguei um relógio que era caro, pro meu padrão hoje é muito caro. À vista, no débito. E ela estava comigo, né?
E ela olhou e falou, pô, mas você não vai nem parcelar? Eu falei, não, tá com essa grana aqui. Né? Aí a gente saiu da relojoaria, falei, pô, mas também, ó, se eu perder tudo, né, você vai estar do meu lado? Mas, Juliano, a gente perdeu tudo mesmo, até a dignidade. Assim, foi terrível o negócio. Foi um buraco que a gente cavou lá embaixo. Assim. Eu falei para ela, que coisa, né? Quando eu perdi tudo, você estava do meu lado. Quando eu fiquei doente, você estava do meu lado. Quando a gente passou por muita dificuldade, você estava do meu lado. Falei, você me dá um azar, que pelo amor de Deus... Não, brincadeira, pelo amor de Deus. Amor. Não, a gente sabe que quem tá junto do seu lado tá na hora do perrengue, cara. A gente passou situação, eu lembro perfeitamente do número da terceira conta de água de R$10 que a gente não tinha que pagar, que ia ser cortada a luz, cara. Assim, de não olhar a perspectiva. A gente não tinha os meninos ainda. Mas faca no dente e segue. Né? Hoje a gente tá com uma conta só atrasada, então tá ótimo, já tá... melhorou. Exatamente, melhorou um absurdo. Né? E assim, muita batalha dos dois, ela esteve sempre do meu lado. Né? Tem coisas que acho que assim, problema para a vida da gente, às vezes dá um propósito, né? Mas um propósito, como eu digo, de bom humor, cara, né? Mesmo nessa época que a gente tava super ferrado, a gente tava sorrindo da própria desgraça, né? E aí por isso que a gente tá até hoje aí, firme e forte, né? Beijo, amor, te amo. E, Walter, no começo do programa você foi apresentado também como uma pessoa que gosta de viajar. Eu acredito que as viagens também sejam super bem-humoradas. Marina, é legal viajar com o Walter? Conta aí. Bom, primeira mensagem que eu vim te dizer é com relação ao perrengue ou uma história legal que a gente já passou juntos. E veio na minha cabeça de primeiro momento quando a gente viajou pro Chile. Viajamos pro Chile eu, a Ellen, né, minha bodrasta, meu irmão mais velho, o Jorge, e meu pai. E fomos no restaurante e pedimos o cardápio, né? Ele falou, pô, você pode me ver o cardápio pro garçom, né? E o garçom trouxe pra gente 4 canudos. Então a gente começou a dar risada, porque o garçom não entendeu o que a gente falou, a gente tava num país que não falava a nossa língua, e a gente deu muita risada e ficou marcado pra nós 4 essa história. E foi muito legal, muito gostoso essa viagem, né? Um beijo. Então, os primeiros na história que escolheram o menu com um canudo. Exatamente, a gente podia começar pelo canudo, não sei o que ele ia servir depois, se era uma sequência. Cara, a gente paga mico no Brasil e paga mico fora, né? Essa viagem que a gente fez, a gente tinha uma viagem pré-pandemia, que era eu e a Ellen, ela estava grávida do Henrique, que é o meu filho mais novo, a gente não sabia. Aí a gente teve que desmarcar, porque tá muito próximo de nascer. Já tinha pago. Vamos pagar, essas 2 já estão pagas, a gente reembolsou, vamos pagar mais 2, vamos levar os 2 para ver neve, né? A Marina, que é a minha filha mais velha, como eu costumo dizer, da primeira Ellen, que é minha ex-mulher, chama Ellen também, e o Jorge, o Rick era muito pequeno. E a gente foi pro Chile, que a gente já conhecia, vamos levar eles para ver neve. Só que a primeira vez que eu fui pro Chile, eu fiquei com vontade de comer o que eles chamam lá de completo, que é o cachorro-quente que a gente tem aqui. Só que o cachorro-quente dos caras... Aliás, o Brasil parece uma ilha, né, dentro da América Latina, né? Os caras têm uma cultura que se assemelha muito mais, assim, Chile, Argentina, Peru, Bolívia, e a gente é uma ilha. Então os caras consomem muito abacate salgado. Então, um cachorro quente com abacate. Cara, eu vi aquilo e não comi a primeira vez que eu fui. Da segunda vez, eu falei, eu quero comer isso. Só que eu não queria comer no lugar do turista. Eu queria comer no lugar raiz. E aí que foi que eu me enganei, né? Porque no lugar do turista, o cara fala um portunhol, o cara entende o que você fala. Só que a gente saiu do caminho turístico e foi no restaurante de chileno. Cara, eu não entendia nada do que o cara me dizia, e nem ele. Assim, foi um parto. E aí a história foi essa, né? Eu falei, pô, eu queria um cardápio, eu queria ver porque me indicaram que ali tinha o completo, cachorro-quente, e a gente não achava. Mas eu vou entregar o Jorge nessa viagem aí. A gente estava num lugar mais turístico, num restaurante, uma hamburgueria e choperia, e eu fui no banheiro, e o Jorge, que tá aqui na outra sala esperando eu, tem 11 anos hoje, tinha 9 na época, ele foi junto comigo no banheiro, mas o banheiro era individual. Aí eu entrei no banheiro, a hora que eu saio do banheiro tá o Jorge no alto papo com uma adulta chilena, esperando o banheiro feminino. Eu olhei aquilo e falei, caramba, né? Eu tô pedindo cardápio e vem canudo, e o Jorge desenrolado, velho. Falei, nossa, eu vou pedir, falar pra ele conversar com o garçom, né? Aí a mulher entrou no banheiro, eu falei, e aí, Jorge, qual é? O que você estava conversando com ela? Falou, pai, não entendi nada.
Mas estava conversando assim mesmo. Falei, pô, parece eu dando aula de física. Eu continuo falando, os moleques não entendem nada, mas a gente segue assim e vai até o final do ano, né? Vai fazer o quê? Mas é uma viagem bem divertida. Sorri, né, Walter? Exatamente. O cara fala, e aí, você quer azul ou amarelo? Você fala... E vida que segue, né? Com abacate, né? Com abacate. E o pior é que eu peguei, aí eu consegui pedir o cachorro-quente. Odiei! Mas já que eu tinha pedido também, falei, eu tô no restaurante dos caras, comendo um negócio que é deles e vou largar aqui, agora eu vou comer até o fim esse negócio. Se comer inteiro. Mas foi horrível, porque o abacate vinha por cima gelado. Putz. A gente em São Paulo tá acostumado a comer um cachorro-quente com purê, mas ele vem quente. Puto, o abacate já não é um negócio que me agrada, assim, gelado, mas faz parte. É o tipo de coisa assim, ó, pedi, comi e posso falar, não gostei. Porque se eu tivesse... E não recomendo. Não, se eu tivesse ido pela segunda vez lá e voltasse, pô, vai que meu outro filho nasce com cara de cachorro quente com abacate, Deus o livre. Tá louco. Walter, e a gente sabe, né, você é um professor querido, o pessoal fica em volta e tudo mais, que são as sementes que a gente lança, né, é o bonito da nossa profissão, estar rodeado dos alunos e tá com eles, e eles sentem a parceria, depois volta, enfim. E a gente entrou em contato com pessoas ligadas a você para saber como que é as sementes que o Walter joga por aí. Vamos lá no nosso emocionante e querido Ao Mestre com Carinho. Pai, eu gosto quando você me leva no hotel de Paraty, onde tem uma praia na frente. Beijo, te amo. Olha, pai, assim, eu realmente não sei te agradecer, mas, assim, você sempre esteve comigo na minha evolução no futebol, na escola, em tudo, assim. Você é uma pessoa, assim, admirável. Olha, de verdade te amo. Amor, difícil traduzir em palavras tudo que você significa para nós, mas eu queria dizer que eu te amo muito, te admiro pela pessoa que você é, pelo profissional comprometido que você é, pelo pai maravilhoso que você é para os nossos filhos. Dizer que eu te amo demais e que eu quero que a gente tenha a oportunidade e a bênção de envelhecer juntos, que a gente possa realizar muitos sonhos ainda e muitas viagens pra gente sempre ter muitas histórias juntos pra contar. Nossa, a gente te ama, pai! Oi, pai, tudo bem? E agora uma homenagem pra você. Pai, você é uma pessoa incrível, um professor, assim, excepcional. Todo mundo que teve aula com você sempre te elogia muito. Eu não tive aula em si com você, mas eu já tive aula particular, as coisas da faculdade. E você é uma pessoa incrível, super dedicado, esforçado. É um ótimo pai, tanto para mim quanto para os meus irmãos. Eu amo muito, muito, muito você. Que a gente possa aí curtir vários momentos como família junto. E é isso, tá bom? Um beijo, te amo. Fala, Walter, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá o seu filho e a sua avó que você levava pra jogar capoeira, não é? Walter, eu queria agradecer aí, o Juliano me convidou para poder estar gravando essa mensagem para você. Queria agradecer aí as aulas que você teve, o carinho que você teve, a atenção também que você teve na sala, tá? Suas aulas foram excepcionais, não tenho como, sabe, medir o quão era maravilhoso ter uma aula de física com você, tá? A gente passou ali os 3 anos do médio juntos, se eu não me engano, foi Física A, você chegou a dar Física A e Física B pra gente. E foi sempre, sabe, achei interessante o jeito que você tinha com as palavras, o jeito que você tinha para poder ensinar pra gente, você usando, né, a Walterella para dar um exemplo de um enunciado, as suas listas. Então é isso, eu só queria mandar essa mensagem aí pra você, agradecer e falar que eu não vou esquecer suas aulas nunca na vida. Obrigado, viu? Fala, Ju, tudo bem? Oi, Walter. Pessoal, pra quem não sabe, meu nome é Duda, fui aluna do Walter lá em 2016 e eu lembro que quando eu tava no ensino médio eu falava pro Walter que eu não suportava física, que física era uma das matérias de maluco, só maluco fazia, só maluco gostava, e ele dava risada, ele falava assim, você ainda vai fazer isso, você vai ver só, e eu falava, impossível. Eu lembro que eu fui tentar prestar vestibular a primeira vez para enfermagem, acabou não dando certo, ainda bem, porque hoje em dia eu não suporto ver sangue.
E aí eu migrei para a área da licenciatura, entrei na Unicamp em licenciatura em Química. Ao longo da graduação, coincidência do destino ou praga do Walter, eu migrei para a área da Física. E aí comecei a fazer licenciatura em Física, hoje em dia sou professora de Física, divido frente com o caro amigo Walter Zonaro. E o que eu queria falar é que eu sou muito feliz, muito agradecida por ter sido sua aluna e hoje em dia ser colega de profissão, a gente divide frente e nunca queria imaginar uma coisa dessa e acabou acontecendo graças à praga que você jogou, mas brincadeiras à parte, é isso. Um grande beijo, até. Fala Ju, fala Valtão, beleza? Oh, que bom que o Walter tá aí, hein? Massa, grande parceiro, grande professor, é um cara que me ajudou muito, né? Abriu bastante portas para mim desde a época do cursinho, depois lá no Prudente. Então eu admiro muito o trabalho dele, né? E depois desse laço nosso, eu e Carol sendo padrinhos de casamento dele com a Ellen, e aí a gente estreitou mais ainda. Mas é um cara que eu levo comigo com uma boa amizade, o cara tem um profissionalismo muito forte. Beleza? Desejo sempre o melhor para ele, que tudo corra bem. E grande abraço, Ju, tudo de bom para vocês. Aí, Vertão. O pessoal de casa lá, eu vou ter que gastar um dinheiro no jabá, né, Juliano? Tem que pagar ali o Jorge, o Henrique, a Ellen. Tô devendo dinheiro pro Jorge, inclusive. No treino de quinta, tava lá o pessoal batendo pênalti, que ele é goleiro, né? Como eu fui, lá na época dos Maias. E aí eu falei pra ele, cada pênalti que você pegar, eu te pago R$10. Tô devendo 30 pra ele. Ele vai falar que é 40, mas eu não vi esse quarto pênalti. Mas a Duda, particularmente, né? Marino, o Henrique, que apareceram ali, a Ellen, né? São pessoas muito, muito queridas. A Duda, coitada, né? Joguei praga nela e pegou. Mas hoje eu tenho o prazer de a gente trabalhar juntos, né? Assim, a gente trabalha numa escola que o material não divide frente, então a gente divide aula. Então é louco, porque a gente tem... Os dois somos professores da mesma física e a gente divide aula. Cara, e para isso acontecer, a gente tem que estar muito bem afinado, né? O que mostra a péssima influência que eu fui nela no ensino médio, coitado, né? Da dó dela. O Guilherme, cara, é um cara que eu adoro também. A gente jogou ele numa fogueira. A sogra dele trabalhava com a gente na época que eu tinha um cursinho. E um professor teve um problema de saúde. E ela falou, meu genro é professor. Eu falei, é? Falei, então fala para ele vir aqui que a semana que vem eu vou precisar dele. E só que o cara faltou naquele dia. Então ele veio falar comigo e falou, é o seguinte, hora para semana que vem, mas você entra hoje. Cara, e ele entrou numa sala de curso, né? E a gente era mais jovem. E deu conta do recado. A gente falou, é ele mesmo, né? É esse cara que a gente precisa. Que tem hora que é isso, né? Você pega o caboclo, joga na piscina e fala, meu, bate o braço aí e vai. Né? Então, são pessoas que eu tenho muito carinho. Dos meninos, nem tenho o que falar, né? O Henrique tem 5 anos e é isso, assim, eu não guardo dinheiro, né? Assim, eu não faço a menor questão de guardar dinheiro, até porque a gente não ganha. Como é que a gente guarda o que a gente não ganha? Não dá. Né? O Jorge sabe que eu brinco, né? Fala, professor, é uma palavra árabe, significa aquele que viverá sem dinheiro. Mas, pô, se eu tiver a oportunidade de viajar, cara, eu pego os meninos e levo mesmo. Porque são experiências que a gente tem fora daquela correria de acordar de manhã, de dar aula em 2 cidades, 3 cidades no mesmo dia e de correr e tal. E não me impede de ser bem-humorado, de ser, né, de brincar e de tirar sarro das coisas do cotidiano e tal. Isso não me impede de ser profissional. Pelo contrário, cara, eu não tenho que entrar amarrado, eu não tenho que maltratar o porteiro, eu não tenho que pisar em aluno. Eu posso entrar numa boa, né, e sair feliz. Né? Lógico, né, não é à toa que física e felicidade começam com a mesma letra. Isso é óbvio. Né? Walter, as homenagens não acabaram. Faculdade Uninter traz para você um brinde, que é um coração. E é um coração porque chegou a hora do Momento Ninter aqui. Uma pergunta do coração. Walter, para todo mundo que está nos escutando, como a faculdade, o ensino superior, pode ajudar na busca dos sonhos de uma pessoa? Juliana, infelizmente a gente vive um momento, né, de geral, assim, de desvalorização da educação formal, né, formal acadêmica.
E às vezes o conhecimento que a gente obtém mais rápido e mais na internet, no sentido de você olhar um TikTok, ele é muito superficial. E não é que isso não vai preparar você para resolver um problema. Ele não te prepara para resolver problemas de longo prazo. Né? Isso você só obtém quando você tem uma formação um pouco mais sólida. Né? Eu brinco com a molecada. Eu espero que você use o que você aprendeu em física quando você não precisar da física mais. Porque a hora que você souber resolver problema, que você olhar para uma situação complexa e você olhar e falar, eu tenho essa variável, essa e essa, tá, será que isso influencia, essa outra influencia? Você vai ser capaz de pensar, né? Mas isso você não aprende em 30 segundos. Então aí você precisa da educação formal, acadêmica, científica, embasada em estudos, né? Em evidências e não em eminências que falam alguma coisa que não está com um trabalho acadêmico ali. Né? Então, no final da história, o investimento no ensino superior, na pós-graduação, naquilo que a gente conhece como trabalho acadêmico, é fundamental para o futuro de qualquer país. Então, eu acho que é muito importante e é isso que talvez tire a gente, o país, né, um pouco dessa posição de latência que a gente tem. É só olhar os outros que investiram em educação e para onde os caras foram. Né? E a gente não, está no caminho inverso. Né? Eu posso fazer o que eu quiser de qualquer jeito. Não, você pode abrir uma startup, você pode inovar, mas se você fizer isso embasado em conhecimento, a chance do seu sucesso é muito maior. Então, escute as palavras sábias aqui do professor Walter e vá em busca dos seus sonhos, vá em busca dos seus objetivos, vá em busca do ensino superior. Falou em faculdade Uninter. Walter, temos aqui também a Sol Reflexoterapeuta, oferece para você uma sessão gratuita de reflexologia podal. É só entrar em contato com ela, falar que participou aqui do SJ e você vai se deliciar com as maravilhas da reflexologia podal. Eu sou paciente dela, sou suspeito para falar. E aqui, a Gráfica 1000 trouxe para você uma coisa que o professor pouco usa. Obrigado. O kit professor aqui, com bloco, com calendário de mesa. Não, eu adoro, Juliano. Eu sou um cara que... Eu costumo brincar, né? Existem ONGs que resgatam cachorro de rua, né? Eu sou um cara que resgata caneta perdida. Eu não posso ver uma caneta perdida que eu falo, coitada, ninguém tá usando, eu vou pegar. Pera. Não, as suas estão aí dentro do pote. Eu me segurei aqui, né? Porque assim, eu adoro material de papelaria, cara. Assim, eu sou professor raiz, né? Eu tenho agenda de papel, por incrível que pareça. Eu anoto as coisas nela, adoro. Então, muito obrigado. E Walter, infelizmente o programa tá acabando, mas antes do final, o Walter vai aproveitar o alcance do SJ Talk Show no mundo e deixar uma mensagem para todos que estão ouvindo. Ó, Juliana, eu tive algumas oportunidades, poucas, né? Porque professor de física a gente é odiado, né? A gente tá numa escala abaixo do juiz de futebol. A minha mãe, inclusive, quando eu larguei a engenharia para fazer física, ela falou, poxa, eu preferia que você fosse juiz, que eu acho que eu ia ser menos xingado. Mas eu costumo dizer, né, nas oportunidades que eu tive de ser paraninfo de turmas, que no final da história, cara, assim, até que se prove o contrário, a vida da gente é única. Então, qual é o seu legado? Né? A gente vem aqui para fazer o quê? Eu espero ter vindo para tornar a vida dos outros menos complicada. Isso foi escolher física por isso, né? Por que você não foi fazer enfermagem, igual a Duda falou, né? Que eu brinco com os moleques, se eu quisesse ajudar os outros, fazia uma ONG, a fazer enfermagem, medicina. Mas eu fui escolher a física, porque era difícil. Por quê? Porque talvez seja uma forma de ajudar os outros e de tornar a vida dos outros mais leve. Porque no final da história, o que interessa pra gente é ser feliz, né? E aí, o ser feliz, ele é pessoal. O que te faz feliz? É ter uma Mercedes? É ter um carro? É andar de Uber? É andar de bicicleta? Eu não sei, cara. Né? Assim, a vida da gente, talvez ela tenha duas grandes frustrações, né? Não alcançar o que você quer e a pior de todas é alcançar. Porque a hora que você alcança, você não sabe mais o que você faz. Então a gente vê muitos músicos que os caras chegam no estrelato e tal, e o cara morre de overdose, se suicida. Jogador de futebol que o cara atinge um nível absurdo e aí o cara não ganha mais nada, né? Então assim, será que era isso que ia fazer esse cara feliz? O que vai fazer ele feliz? Então dosa o que vai fazer você feliz e seja feliz. Se a sua felicidade for ter alguma coisa desse tamanho ou desse tamanho, é seu, né? E se você estiver feliz, eu vou bater palma por você, por aquilo que você conseguiu. Seja feliz, né? Acho que a principal mensagem que eu guardo para mim
e guardo, levo para os meus filhos. Ó, seja feliz. É diferente de ser folgado. Né? Assim, busque aquilo que você quer, do tamanho do seu sonho, e seja feliz. Com vocês, professor Walter, um brinde. Arrebentou. Saúde. Valeu, Juliano. Walter, e bebe, né? Bebe. Walter, muito obrigado pela presença. Um programa, como eu já imaginava, divertidíssimo. E é um pouco desse humor que a gente vê todos os dias lá na escola, que a gente trouxe aqui para a SJ. Estamos honrados em te receber. Obrigado mesmo, Walter. Eu que agradeço, Juliano. Espero que o seu público curta também e que a gente talvez tenha outra oportunidade mais para frente aí para conversar de novo, que foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. E aí, galera, gostaram do bate-papo de hoje? Então não perde tempo, se inscreve no canal, aperta o sininho, compartilha, comenta, siga o SJ Talk Show nas nossas redes sociais. Tem Instagram, Facebook, TikTok e fique por dentro de tudo que rola aqui no Sonho que se Sonha Junto. Um grande abraço e até semana que vem em mais um SJ Talk Show.